Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia, Pneumatologia. Hoje é a nossa 11ª aula, sendo que é a 6ª aula de Pneumatologia, a nossa última aula. Nossas aulas estão sendo gravadas e estamos no segundo bloco agora. Vamos continuar aqui, os slides, né, do livro que remetem ao livro texto do Gruden, do capítulo 52 e 53. Vamos passar aqui rapidamente, né? Vou pedir aqui para a Beatriz e depois para o Tomé nos ajudarem aqui nessas leituras. Paramos aqui, vamos continuar agora. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, né? Pergunta sobre os dons espirituais. Os dons podem variar quanto ao poder? Sim. Romanos 12:6, 1 Timóteo 4:14. Tá bom, pode ler só 2 textos, tá bom, Bia? São muitos textos, né? Então, percebam, irmão, só dando uma pausa. Os dons podem variar quanto ao poder? Claro. A intensidade de poder pode ser variada. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que eu aprendi num material muito bom. Alguns anos atrás, nós, na nossa igreja, utilizamos um material para aprender sobre dons espirituais, que era chamado Rede Ministerial. Um pastor lá de Fortaleza, juntamente com o pastor Bill Hybel, americano, eles criaram um material que era a descoberta de dons e talentos, né? E nesse material que eles davam ali o treinamento, eu particularmente gostei muito, eles mostravam o seguinte, que não existe dons espirituais certos ou errados. Não existe talento certo ou errado. E não existe paixão certa ou errada. O que eles estavam querendo dizer com isso nesse material? Que assim como a minha paixão, leia-se paixão aqui como visão, como vocação, é uma coisa muito distinta. Eu posso ter uma paixão pelo louvor, eu posso ter uma paixão pelo evangelismo, eu posso ter uma paixão pelo ministério infantil, ou ainda pelo ensino da igreja, mas a minha paixão, de repente, é para dar uma aula uma vez por semana. O outro irmão tem uma paixão já de se tornar um mestre, um professor, o coordenador do ensino da igreja. Perceba, eu não tenho que colocar um irmão mais elevado do que o outro, porque as paixões, elas são relativas, cada um vai ter uma paixão de uma dimensão. Quem é apaixonado ou quem tem uma inclinação ou uma visão pelo evangelismo, o irmão quer ganhar o bairro, tudo bem. O outro quer ganhar a sua família, tudo bem. O outro quer ganhar o Estado, e o outro quer ganhar outra nação. Então, eu não posso dizer que quem quer ganhar outra nação tem uma visão, uma paixão melhor. Por isso que não existe paixão certa ou errada. O que existe são paixões no reino, visões no reino. Tudo bem? Eu concordo com essa definição, meus irmãos. Voltando, talento. Não existe talento certo ou errado, porque o irmão que toca, o irmão que ensina ou que prega, eu não posso dizer para ele que porque ele prega uma vez por mês, ele é menos espiritual do que o que prega toda semana ou prega todo dia. Né? Porque é um talento, no caso, na pregação, aqui já estamos falando de dom, mas vamos supor, né? Não existe um talento certo ou errado. Vamos pegar agora aqui um talento, né? Vamos pegar... E tem pessoas que gostam de servir na parte administrativa da igreja, e outros gostam de servir na parte contábil da igreja. São partes mais administrativas, são talentos, são administradores que amam servir na igreja. Então, se a pessoa ela se dedica em alguma área com menos intensidade, a gente não pode desconsiderar. Por isso que não existe talento certo e talento errado. E dom, a mesma coisa. Como eu falei há pouco do evangelismo. Né? Se a pessoa quer ganhar a sua família, glória a Deus. O outro quer ganhar a sua cidade, glória a Deus. O outro quer ganhar outra nação, glória a Deus. A gente tem que respeitar isso, entendeu? Então, os dons espirituais, eles podem variar. Tá bom? Tudo bem até aí? Segundo ponto aqui, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo permanente?
Na maioria dos casos, parece que o Novo Testamento descreve uma posse permanente dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 29. Joia. Quando se trata de dons, a gente tem que fazer uma leitura aqui bem importante. Possivelmente, é o que eu entendo também, assim como os dons de Deus são dados e são irrevogáveis, a gente tem que fazer a leitura da seguinte forma. Quando Deus dá o dom, é o dom para a vida toda. Agora, o exercício desse dom e a operosidade desse dom, que é aí onde entra essa ideia de temporário. Vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Eu me recordo que eu estava ouvindo o audiobook sobre um avivamento, eu não me lembro se foi o avivamento no País de Gales. Se não me falha a memória, é o avivamento no País de Gales. Esse audiobook que eu ouvia, que é baseado num livro, contava a história de um avivamento que acontece numa certa cidade, em que esses irmãos, ou foi nesse livro, ou foi numa outra obra, eu não lembro agora direito qual foi, aonde eu vi, eu sei que eu vi isso, não sei se foi John Stott, ou se Martin Lloyd Jones, eu não recordo agora, irmãos, exatamente. Mas qual que é a história? A história era o seguinte, era um grande avivamento que estava acontecendo numa certa cidade, e aquele irmão foi usadíssimo por Deus durante um período praticamente de 1, 2 anos, coisa assim, e de repente aquela intensidade foi se diminuindo. E de repente aquilo voltou à normalidade. E ali houve, né, uma discussão. Ora, mas por que o irmão parou, né, com aquele avivamento, etc, tal? Aí veio a seguinte conclusão. O irmão mesmo, no primeiro momento, ele estava um pouco em crise, porque se Deus estava usando ele, por que ia pará-lo? Porque houve o entendimento do quê? De que a operosidade do Espírito Santo depende de Deus, não depende da gente. E esse irmão, ele não é que ele não estava exercitando mais o seu dom, mas ele entendeu de Deus que a obra que Deus tinha para ele era por um período, não só para ele, mas para aquela comunidade. Então, entendam, vamos discernir aqui o que é dom e vamos discernir aqui as manifestações de Deus na terra. Estão entendendo? Então, Deus ele pode fazer como ele quer. E a maneira em que ele vai trabalhar, ela depende de Deus. Por isso que a igreja não gera o avivamento. A igreja não tem o poder de fazer o avivamento. Quem faz o avivamento entre nós é o Espírito Santo. Nós apenas nos preparamos para o avivamento. Agora, qual vai ser a intensidade do avivamento? Como ele vai acontecer? Quem vai ser levantado? Isso pertence a Deus. Então, nós entendemos, segundo, pelo menos, as Escrituras, que o dom ele é permanente na nossa vida. Agora, como nós estaremos exercitando esse dom, esse talento, durante toda a nossa vida, a gente vai entender perfeitamente na caminhada. Vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente concluir essa parte. Um pastor, irmãos, uma pessoa que tem um dom pastoral. É normal que, em alguns momentos da vida dele, ele vai ser muito mais usado por Deus. Vai chegar um momento de limite, de estancamento, e depois ele vai, né, entregar a sua igreja para outros pastores, para que a obra de Deus continue sendo feita. Ora, aquele pastor, então, está enterrando o talento? É claro que não, meus irmãos. É uma questão de até sermos amáveis com os nossos pastores. Ora, vamos pedir para um pastor ancião continuar trabalhando que nem um pastor jovem? Seria uma atitude de desamor. É a hora que a igreja agora, em gratidão, vai preparar o ancião, o pastor, para o quê? Para uma aposentadoria, para exercícios mais como conselheiro, ele vai ser uma voz ainda na igreja, mas já não vai estar tendo que fazer mais velório, evangelismo, cruzada, ensino, liderança. Ele vai fazer um trabalho mais de mentoria às novas gerações. Ele vai ser uma voz de experiência. Então, ele parou com o seu dom? Não.
ele não está mais naquele exercício. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? A gente já vai para o resumo vai trazer mais alguns detalhes, tá bom? Continua para nós, Beatriz, por gentileza. Os dons são miraculosos ou não miraculosos? Depende da nossa definição de miraculoso. 1 Coríntios 12, 11. Como descobrir os dons espirituais? Com oração e sentimento de servir a Deus. Romanos 12, 6 a 8. Para que servem os dons? Os dons são ferramentas para o ministério. 1 Coríntios 12, 7. Joia. Aqui, né, nesses poucos slides, a gente compreende várias lições assim muito importantes, né, meus irmãos? Opa. Estou conseguindo voltar aqui. Irmãos? Estão me ouvindo? Sim. Eu não estou conseguindo voltar aqui. Deu uma travada no meu note. Só um segundo. Pronto. Consegui. Então, bom, é claro, irmãos, aqui, né, depende, os dons são miraculosos, é óbvio, né, irmãos? O irmão tradicional, ele vai tentar racionalizar mais nessa questão. Mas não existe dom que não seja espiritual, não existe dom que não seja sobrenatural. Então, tudo vai depender do que você entende como miraculoso, né? Mas, na minha concepção, todo dom, ele é de origem espiritual, logo, ele é miraculoso. Ou seja, ele foi um presente do Espírito Santo a nós, e esse presente do Espírito Santo vai ser manifesto as suas virtudes e a sua operosidade segundo a vontade de Deus. Ora, por uma palavra de sabedoria, de entendimento, ou seja, não deixará de ser um milagre, mas vai ter uma operosidade especial sobre ele. Não é porque não compreendemos a respeito dele que deixa de ser, né? Tá bom? Então, alguma pergunta sobre esse ponto? Alguma dúvida? Aqui o Gronder fala que, no livro que ele aborda, ele fala que não é apropriado você falar de qual milagre, né? De natural ou natural. Ele entende que o milagre da criação de tudo já é de Deus, então já é um milagre. Então, é aquela visão, né, Júnior? É aquela visão tradicional. Ele dá para ver que o Gruden, me entendam, tá, irmãos? Eu gosto muito dessa obra, a gente usa, mas ele tenta mostrar um equilíbrio entre as frentes, né? Ele tenta mostrar, mas assim, na minha concepção, né, Júnior, eu particularmente não tenho nenhum problema de admitir a miraculosidade, o sobrenatural. Agora, veja, eu sou um avivado, né, nasci numa igreja avivada, tenho uma origem avivada, mas eu não vejo nenhum problema de trabalhar nisso com esse equilíbrio, né? Uhum. Já ele, talvez, por ter uma experiência mais tradicional, para ele isso seja difícil, né, Júnior? Uhum. Então, por isso que ele tenta falar, não é muito bom, mas não, meus irmãos. Sabe aquilo lá? Como eu menciono com vocês, né? Não é porque algumas obras, alguns pastores tiveram dificuldades, né? Eu não estou conseguindo mais compartilhar aqui a tela do slide, viu? Travou aqui. Então, a gente vai agora para os resumos, tá bom? Eu tinha mais algumas coisas aqui, está dando uma travada, não sei por que razão. Não sei se é a internet, tá? Então, eu não sei por que razão, né? Ele faz isso, mas não tem problema, né? É a opinião dele, né? Talvez a experiência dele é essa e ele não se sinta à vontade, né, Júnior? Sim. Né, irmãos? Então, eu não vejo, porque, irmãos, vamos lá. O dom pastoral, ele é miraculoso? Claro que ele é, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Eu jamais conseguiria pastorear na força do meu braço. Jamais. Jamais conseguiria fazer a obra de Deus aqui com vocês, pela minha capacidade humana. Jamais conseguiria pregar um sermão ou ouvir do Espírito Santo pela minha competência humana, entendeu? Para mim, isso tudo é como se eu dissesse assim, não, isso daqui é algo que eu dependo de Deus o tempo todo, entendeu? Então, para mim, isso é muito claro. O miraculoso, para mim, faz parte da minha vida o tempo todo, entenderam? Para muitos acham que não, eles acham que é uma coisa mais racional, mais humana, mas para mim é uma coisa muito mais espiritual do que humana, muito mais espiritual.
Aliás, eu acho que a igreja, nesse ponto que eu gosto muito de Martin Lloyd Jones, a gente precisa demais do Espírito Santo para tudo. A gente precisa de depender de Deus, a gente precisa ter essa dependência, ter essa fé. Então, na minha concepção, né, irmãos, na minha concepção, a gente vive o miraculoso o tempo todo, tá? O tempo todo, tá bom? Realmente não estou conseguindo abrir, não sei por que é. Então, a gente vai para outras partes. Eu queria ler aqui, né? Na realidade, aqui vai trabalhar nesses slides, já mostro para vocês, tá, irmãos? Deixa eu tentar abrir até por outro caminho aqui, enquanto isso, né? Mas tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Quando você abre, eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro, pode fazer. A parte que, ainda falando aí nessa sequência, ele vai falar sobre o contentamento, né, dos dons, porque também depende muito da necessidade da igreja e tal. Então, que a gente tem que se preocupar com isso, qual que é a necessidade que está tendo no local, e também o contentamento nosso, porque a gente Deus já deu um dom, mas a gente quer outro, então tudo isso vai depender de se é necessário ou não. Então, como é que a gente tem esse filtro, assim, do que ele está falando? Tipo assim, se a gente deve buscar mais para poder cada vez mais ajudar a igreja, ou se só o que a gente já está bom? Então, Beatriz, o que eu entendo nessa questão? Aqui é um ponto bem legal. O que eu entendo, né? Eu entendo assim, Beatriz, essa questão da seguinte forma. A gente deve ser sensível à necessidade? Sim, a gente deve ser sensível à necessidade, porque ela é real, ela existe. Ou seja, eu não posso achar que, por exemplo, lá na igreja eu não vou me preocupar porque essas coisas não têm nada a ver comigo. Não, eu devo me preocupar. Eu devo me preocupar com a igreja, eu devo me preocupar com a necessidade, mas eu devo me prender realmente à questão dos dons, pura e simplesmente. Por quê, Beatriz? Porque muitas vezes a gente está querendo simplesmente, vamos dizer assim, a gente está querendo ali fazer a obra, até agradar, né, os irmãos, servindo da igreja, só que a gente acaba se esquecendo de buscar essa orientação do Espírito Santo. E aqui eu vou te dar uma resposta muito interessante no material que eu falei há pouco. Lembra que eu falei há pouco do rede ministerial? Lembra? Que eu mencionei sobre o rede ministerial? Que eu falei que ele é um material muito bom, que ele é um material muito importante, etc. e tal. Então, olha só, o rede ministerial, ele é um material que ele vai dar uma analogia muito feliz para nós, no que se diz respeito à questão dos dons. Ele vai nos ensinar algo que eu gosto muito, que é o seguinte. Só um minutinho aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Pronto. Joia, já consegui abrir aqui. O rede ministerial, ele vai falar... Tá dando um retorno aqui. Irmã Elisângela, eu vou bloquear o seu microfone, tá? Obrigado, irmão. O rede ministerial, ele vai dar o seguinte, Beatriz, foque no seu dom. Isso foi fantástico na tese desse material. Olha só qual é a tese dele. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas motivações certas, com os dons certos. Ele tenta nos levar a descobrir qual é a nossa paixão ou visão, qual é o nosso talento ou aptidão e qual é o nosso dom. Então, por exemplo, Beatriz, vamos supor, Beatriz, Deus, na sua onisciência, derramou os dons sobre nós, de uma forma múltipla. Pode ver que cada pessoa tem dons, o dom de um é diferente do dom do outro irmão, não é assim? Pode ver, o seu dom é diferente do dom do outro irmão. O meu dom é diferente do dom do outro. Então, não há dons que sejam iguais. Os dons, eles são distintos. Os dons são diferentes. Os dons vieram de Deus para cada um de nós. E podem ver que nenhum dom se compara ao outro. No entanto, olha que legal essa compreensão. Quando eu compreendo o dom que eu tenho,
eu estou aberto a servir. Então, vamos lá. Eu tenho o dom do pastorado, eu tenho o dom do ensino, eu amo pastorear e eu amo ensinar. E eu tenho meus talentos e tenho minha paixão. Descobri quais são. Mas eu vejo que a igreja está precisando de vamos supor, de um obreiro para ajudar a conduzir o departamento de obreiros. Ora, é o meu dom? Não, não é. Mas eu posso fortalecer ali? Posso. E aí ele usa até uma figura de linguagem muito linda, sabe o que é? Que é escrever com a mão esquerda. Por exemplo, Beatriz, no momento que eu estou ensinando a vocês aqui, eu estou no meu exercício. Eu estou cumprindo a minha vocação, naquilo pelo qual Deus me deu o dom, na minha paixão correta, no meu estilo pessoal. Ou seja, há uma combinação de fatores, logo, eu farei com excelência, eu farei com zelo, eu farei com dedicação e farei com fluência. Naturalmente, eu atinjo o máximo do meu potencial. Pode ver, quando a gente faz algo que a gente tem paixão, com o nosso estilo correto e com os dons corretos, naturalmente a gente desenvolve bem, ou pelo menos vai aprendendo, não é assim? Então, eu estou escrevendo, eu que sou destro, eu estou escrevendo com a mão direita. Concorda? Joia. Mas e quando a igreja tem uma necessidade que não é dentro dos meus dons? Eu vou servir aqui, aquela área, como se eu estivesse escrevendo com a minha mão esquerda. E aqui muda toda a compreensão dos dons. Então, por exemplo, por que isso é importante a gente saber? Porque eu, como pastor, saberei que a Beatriz, por exemplo, ela ama, uma hipótese, Beatriz, você ama o louvor, você tem o dom de cantar, e você vai ajudar, de repente, com jovens, não tem nada a ver. Eu sei que você está num lugar que não era para estar, mas há uma necessidade no reino. Você sabe que você está lá para realmente servir, porque há uma necessidade. Ou seja, tanto eu como líder, como você quanto liderado, quanto os demais da comunidade, sabem que você está escrevendo com a mão esquerda. Logo, eu não te cobrarei muito, e você também não se cobrará. E as pessoas também não te cobrarão. Isso é libertador ou não? Agora, onde não é libertador? Quando eu, como pastor, te forço. Não, irmão, ora mais, busca mais. E a irmã se sente incompleta. Tá entendendo? Por isso que essa analogia ela é muito bem colocada e ela serve para nós, entendeu? Tá bom? Deu para compreender, Fia? Deu? Né? Ficou claro? Então, joia, tá bom? Então, estar no ministério apenas ali para poder servir melhor é literalmente o que eu acabo de dizer. É como se nós estivéssemos escrevendo com a mão esquerda, tá bom? Escrevendo com a mão esquerda. Tá joia? Então, beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, vamos voltar para o slide aqui que eu consegui pôr. Olha lá. Então, né, como que nós descobrimos, irmãos? E aqui é trabalho, irmãos, é trabalho, oração, é quebrantamento e é a disposição, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Bom, aí vem aqui as definições, né, dos dons de ensino, de profecia, qual é a diferença de um para o outro, né? Vamos pegar aqui, leia para nós, irmã Beatriz, dom de ensino. Capacidade de explicar as escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. Profecia? Dizer algo que Deus traz de modo espontâneo à nossa mente. E aqui a diferença. A profecia trata do entendimento sobre a palavra de Deus. O ensino trata da palavra de Deus. Há uma diferença. Há uma diferença entre ambos. Mas vamos lá. Um pastor que é mais voltado a realmente a trazer as pessoas à consciência, mesmo que ele esteja ensinando, ele acaba fazendo um papel de profeta? Acaba. Percebam como os dons eles vão se mesclando, né, uns com os outros. São dons distintos, mas em algum momento eles podem caminhar juntos, né? Mas são dons distintos, tá bom? Continuando aqui também, ó. Aqui vem a ideia. Nesse tema aí sobre profecia, há um embate aí a obra do Grunde,
Sim. Cerca de alguns que expõem, realmente reformadores, e tem os, como fala, os mais pentecostais e os desavivados, né? Sensacionista? Que é o seguinte, que eles alega os reformadores que o uso da profecia como dom, ela pode querer concorrer com a palavra. Sim, não tenha dúvida. A gente ia chegar lá, Júnior, agora. Que exatamente, Júnior, porque segundo, né, a ideia reformada, a ideia histórica, a profecia já foi fechada. Exato. E aí a profecia presente como dom atual, aí onde entra uma compreensão nossa, viu, Júnior? Aqui no desenho não está mostrando, mas seria uma pessoa, tá, meus irmãos? Então, faça aqui a leitura de uma pessoa, tá? Principalmente uma pessoa, é um rosto de uma pessoa, tá bom? Então, quando um pastor está pregando, podem ver que aqui no material da Vida Nova está como revelação, mas na realidade aqui é o quê? Iluminação, né? Se eu estou pregando, tá, eu estou pregando a revelação, mas eu estou tendo uma iluminação na revelação. E aí eu saio como uma profecia, né? Sim. Como uma profecia. Tudo bem até aí? Okay. Tranquilo, né? Nenhum problema, né? É o relato da revelação. A profecia ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é revelada com palavras do próprio profeta. Qual que é o grande problema aqui? Aqui é o dom de profecia atual. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, vamos deixar duas coisas distintas aqui, meus irmãos. Né? Temos os nossos irmãos, que é a corrente, que os dons cessaram. Isso. Temos a corrente daqueles que dizem que não, eles não cessaram, mas a gente precisa avaliar melhor os dons, e tem aqueles que são das correntes que o dom continuam. Então, vamos aqui pensar como um tradicional. Então, eles não acreditam que hoje alguém pode receber o dom de profecia. Tudo bem, vamos respeitar. Mesmo, vamos trabalhar agora em cima dos dois outros irmãos, daqueles que admitem que os dons existem e dos continuistas, mas principalmente o dom continuista. O que eu entendo hoje como dom de profecia, meus irmãos? A profecia de hoje não é igual à profecia bíblica, tá bom? Ponto. Escriturística, não. Exatamente. A profecia hoje é como um dom que traz uma mensagem de Deus aos nossos irmãos para aquele momento. Ou seja, é um dom do Espírito? Claro que é. Mas essa profecia nós podemos acoplá-la às páginas da Bíblia? Jamais. Por quê? Porque essas profecias são profecias que servem para nós hoje, para que Deus hoje traga uma palavra, uma direção dele para alguns irmãos, para alguns acontecimentos. Então, eu não posso negar, segundo a minha visão, tá, irmãos, que o dom de profecia existe. Ele existe. Mas qual é a utilidade dele? A utilidade dele é trazer alguma direção, ou para aquela igreja local, ou para aquelas pessoas, ou para aquele povo, ou seja, para essa geração. Deus tem um plano? Tem. Então, ele pode revelar algo? Pode. Ele pode anunciar o futuro? Pode. Mas é para a nossa geração. E aí, pastor, nós vamos ser beneficiados com isso? Claro que vamos. Não é maravilhoso ver um testemunho de quando Deus cura alguém? Vamos pegar mais uma vez aqui, emprestado, os nossos dois irmãos missionários batistas que fundaram a Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gurnaving. Ora, Deus se revelou para eles, dizendo para eles irem para Belém do Pará. Ali não foi uma profecia aquilo? Foi uma revelação, mas não foi uma profecia? Vamos lá, meus irmãos, 100 anos se passaram. Vamos questionar que aquilo não foi de Deus? Pelo amor de Deus, só um desajuizado para fazer um negócio desse. Milhares de pessoas foram salvas, milhares de igrejas nasceram por causa desses dois batistas que tiveram uma experiência que foi mal compreendido. Tudo bem, eles seguiram e olha aí, temos a Assembleia de Deus.
na nossa nação, uma das igrejas mais saudáveis e abençoadas dessa nação. Tem os seus problemas, tem, como os batistas, mas graças a Deus por eles. Então, entendam, o dom de profecia existe, é real, mas ele deve ser lido a partir das Escrituras. Sim, claro. Se tudo o que Deus estiver falando na boca daquele profeta estiver passando pelo crivo, pela peneira das Escrituras, ótimo. Desbarrou, não é de Deus. Por quê? Foi por causa de profecias que nasceram as seitas. Agora, não é porque nasceram seitas que eu vou cancelar esse dom, meus irmãos. Estão entendendo? Então, essa é a minha visão, tá bom? Agora, o dom de profecia hoje, eu chamo dom de profecia espontânea. É para hoje. Não se compara ao dom da profecia bíblica. Aquela é para todas as gerações, ela é infalível, é inerrante. Nós vivemos sem esse dom de profecia, mas nós não vivemos sem a grande profecia de Deus. Tá bom? Ficou claro? A própria profecia que Agabo fez lá na época de Paulo, que ele ia para Jerusalém, sobre a fome que ia vir, ali também era uma espécie de profecia, que não era escriturística. Está na Bíblia, mas ela foi nesse formato. Foi para aquela geração, né, Júnior? Exato. Agora, por que ela está nas Escrituras? Porque Deus assim quis registrar, de uma forma especial, que Deus realmente realizou aquela obra, serviu de exemplo para nós. Agora, irmãos, olha só que interessante. Percebam que alguns acontecimentos, vamos lá, olha só, dentro disso, todos os milagres que Jesus fez foi registrado? Não, meus irmãos. Nem todos os milagres foram registrados aqueles que o Espírito Santo de Deus quis. Então, a gente não pode colocar... Quer ver um outro exemplo? O tanque de Betesda, irmãos. Olha só. Um anjo ia lá e sacudia as águas. Onde está na Bíblia que tinha um anjo que sacudia as águas? Vamos lá. Onde está isso na Bíblia? Tem alguma passagem das Escrituras que ensina isso? Quando Jesus e os apóstolos registram o episódio lá de Betesda, há uma crítica contra essa tradição? Não. E por que essa profecia e essa tradição, que era milagrosa, inclusive, por que não está na revelação? Porque aquilo serviu para o povo de Deus durante aquele período, foi uma coisa específica para os judeus. Aquela ideia daquele anjo que sacudia as águas e havia um milagre foi real. Mas por que hoje a gente não tem na nossa igreja um tanque de Betesda, não vem um anjo lá e sacode as águas? Vocês entenderam? Então, existem coisas que são para momentos específicos na vida do povo de Deus. E quando Jesus faz aquela cura, pode ver que ele não condenou as demais pessoas. Ó, bando de besta, o que vocês estão fazendo aí? Eu estou aqui. Não fez isso. Jesus não invalidou aquela tradição. Mas agora ele veio mostrar um novo caminho. Estão entendendo? Então, existem coisas que acontecem nas Escrituras que foi para aquele momento. E existem coisas que são para nós hoje. Entendeu? Tá bom? Ficou claro, meus irmãos? Tudo bem? Então, vamos continuar aqui, rapidinho, para a gente terminar esses slides. Tomé, leia para nós, meu irmãozão. Aqui, esses pontos de vistas. Cessacionistas. Os dons espirituais cessaram na era apostólica. Evangélicos históricos. Indecisão sobre a cessação dos dons. Carismáticos. Os dons espirituais não cessaram. Aqui, quando ele fala carismático, é todo avivado, pentecostal, ou seja, porque a palavra no grego é caris. Caris é dom. E dali deriva-se a expressão carismático, uma pessoa repleta de dons, né? Pentecostais por causa de Pentecostes, né? O dia da colheita, como o Espírito Santo veio naquele dia, virou um adjetivo, né? Podem ver que os evangélicos aqui, históricos, eles têm uma certa indecisão. Pode ver que alguns dons eles conservam, outros não. Dons de pastores, pregadores, entenderam? Mas alguns outros dons não. Então, percebam, há essa variação. Continua para nós, Tomé, por gentileza. É o debate, né, cessacionista de 1 Coríntios, né? Continuando aqui, só mudar, só um minutinho.
Travou de novo. Não sei o que está acontecendo aqui, viu, meus irmãos? Desculpem, está travando. Está travando. Então, vamos ter que parar mesmo com esse slide, tá? Interromper. Desculpe, não sei o porquê, mas está travando. Para você está indo bem? Tava indo bem. Estava, né? Bom, tudo bem. Paciência, travou. Tava, dá para ver. Travou. Vamos agora, então, para o resumo. Vamos pular para o resumo. Está travando. Vamos mudar aqui, vamos pôr o resumo, tá? Vamos pôr o resumo do Gruden e vamos seguir a partir daqui, né? Eu estou aqui no resumo agora. Quero ver se vocês estão vendo. Ó, no material do resumo, estamos aqui, ó. Adoração, os dons com o Espírito Santo, página 43, a gente estava aqui. Só para dizer que o Grunder, ele é bem equilibrado nessa questão da profecia. Ele acredita como a sua posição. Sim, ele usa até alguns termos, né, Júnior? Isso. Ele fala, por exemplo... bom, vamos ver aqui no resumos agora, ó. Eu vou até ler aqui, ó, a diferença de profecia e ensino, isso, objetivação, 7, página 47. Vamos lá para a página 47. A gente vai trabalhar a partir daqui agora. Eu gostei da maneira que ele aborda, Júnior. Você vê, Júnior, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Por exemplo, Júnior, as minhas aulas aqui, né? É natural que o povo pentecostal e avivado vai ter mais um apreço. Certo. Né? Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sou um conservador daqueles até chato, né? Porque eu não abro mão das escrituras, né? Eu não abro mão das escrituras. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, aqui, ó. Bom, ele fala da palavra profeta. Aqui, vamos pegar aqui. Como falar da autoridade da profecia hoje? Estão vendo? Estão vendo? Então, tome a leia para nós, daqui, desse ponto em diante, por gentileza. Ó. Como falar da profecia hoje? Assim, as profecias na igreja hoje devem ser consideradas palavras meramente humanas, não palavras de Deus, e não equivalentes às palavras de Deus em autoridade. Mas será essa conclusão está em conflito com o ensino e prática carismática atual? Penso que ela está em conflito com a boa parte da prática carismática, mas não com boa parte do ensino carismático. Então, olha só, aí ele vai dar uma definição. Pode ler para nós. Uma revelação espontânea tornava a profecia diferente dos outros dons. Se a profecia não contém as palavras do próprio Deus, então de que se trata? Em que sentido ela vem de Deus? A diferença entre profecia e ensino. Pelo que sabemos, toda a profecia do Novo Testamento era baseada nesse tipo de indução espontânea do Espírito Santo. Atos 11, 28, 21, 4, 20 e 22. E observe as ideias de profecia apresentadas em Lucas 7:39, 22, 63 e 64, João 4:19, 11:51. A menos que uma pessoa receba uma revelação espontânea de Deus, não há profecia. Pode continuar. Isso. Objeção. Isso torna a profecia muito subjetiva. Neste ponto, alguns contestam que esperar por tais induções da parte de Deus é um processo simplesmente muito subjetivo. Mas, em resposta, pode-se dizer que, pela saúde da igreja, muitas vezes os que fazem essa objeção são os que mais necessitam desse processo em sua vida cristã. Esse dom exige que se espere no Senhor, que se lhe dê ouvidos para escutar seu conselho em nosso coração. Para os cristãos completamente evangélicos, sadios quanto à doutrina intelectual e objetivos, é provável que a maior necessidade seja de uma forte influência de equilíbrio a um relacionamento subjetivo, mais vital com o Senhor na vida diária.
E essas pessoas não são também as menos sujeitas a serem conduzidas a erros, pois já dão grande ênfase à fundamentação sólida na palavra de Deus. Resumindo o que o Gruden estava dizendo, que eu achei que foi um ponto muito equilibrado. As profecias de hoje não devem ser tidas como as profecias bíblicas, como eu mencionei há pouco. As bíblicas são revelações de Deus para o povo de Deus de todas as gerações. Palavras infalíveis e inerrantes, palavras que devem ser conservadas como palavras de Deus. As profecias de hoje, segundo a compreensão dele, é mais como algo espontâneo, onde o pregador ou o profeta recebe uma revelação, ele usa até o termo revelação, mas eu diria que é uma iluminação, e traz aquela palavra aos irmãos, dando o quê? Uma resposta de Deus. Irmãos, pessoas maduras, pessoas saudáveis vão utilizar, vão saber trabalhar com isso com muita harmonia. E aqui ele dá essa característica, e vamos lá, meus irmãos, quantas são as vezes que Deus deu uma direção tremenda para a nossa vida num culto? Louvado seja Deus pelas pregações, louvado seja Deus por homens que, antes de orarem, ou melhor, antes de pregarem, regam as suas vidas de oração, pedindo uma iluminação a Deus, pedindo um direcionamento. Né? Podem ver que os estilos dos pregadores são muito variados. Ora, se Deus faz isso num púlpito, porque ele não pode fazer isso usando uma pessoa no particular? Então, é isso que ele quer dizer, que quando a gente realmente faz algo, ou entende de Deus algo, e esse algo está passando ali pelo crivo da palavra de Deus, não deixa de ser uma pseudo-revelação, uma pseudo-profecia. E eu, particularmente, acredito e não tenho dúvida disso. E essas vidas que serão ministradas serão muito abençoadas. O problema são aqueles que se perdem por causa desses dons. Eu não posso jogar no lixo, porque alguns se perderam com esses dons, dizer que esses dons não existem e não são bênçãos. Tá bom? Ficou claro? Em resumo, é isso que ele está dizendo. O ponto dele é muito equilibrado. Né? Júnior ou algum outro irmão quer fazer mais algum acréscimo sobre esse ponto? Não, é aquilo que eu falei, né? Eu li hoje sobre ele deixa bem claro isso. Você não pode condenar o dom porque alguns é embusteiro, faz mau uso. Não tem nada a ver. Não pode concorrer com a palavra está acima de tudo. E aqui, né, Júlia, vamos lá, vamos fazer uma crítica aos tradicionais históricos. Tem pessoas que são históricas e tradicionais que também se tornaram dominadores do rebanho? Claro. Claro. Então quer dizer que aquele pastor, mesmo ele tendo se tornado um tirano, então vamos dizer que o pastorado não serve mais? Não. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, joia. Continua para nós, Tomé, por gentileza. 8. As profecias podiam incluir qualquer conteúdo edificante. Os exemplos acima mencionados de profecias no Novo Testamento mostram que a ideia de profecia apenas como, entre aspas, predição do futuro é certamente errada. Havia algumas predições, Atos 11, 28, 21 e 22. Mas também havia revelação de pecados, 1 Coríntios 14, 25. Na realidade, tudo que edificasse podia ser incluído, pois Paulo diz: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Outra indicação do valor da profecia era que podia atender às necessidades do coração das pessoas de maneira espontânea, direta. Joia. É a síntese do que o nosso irmão Gruden tinha dito. Irmãos, hoje em dia, percebam, irmãos, como esse tópico tem sido tão distorcido no meio das igrejas, porque é só palavras boas, só coisas agradáveis, só bênçãos, né? Ou seja, são pessoas que, infelizmente, se tornaram embusteiros do dom, né? Usam o dom para o seu bel prazer, não usam
não realmente não buscam um dom segundo os princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos eram diferentes, tá bom? Como ele fala, Então, né? pode falar, Gil. É errado falar a profecia do futuro. Eu sempre falei isso aí, essa posição de Grunda, ele só veio consolidar o que eu já pensava. As pessoas, muita gente herege, igual o L. Goldwhite, Joseph Smith, esses camaradas aí se perderam na história porque eles faziam a profecia do futuro. Olha que E que, por sinal, não se concretizou, né, Júnior? Diga-se de passagem, né? Porque muitas vezes eu tomo proveito de algo macro, manipulo as pessoas, já que é uma coisa, né? A volta de Jesus se dará no ano 2070, ou seja, estamos ainda em 25, exato, né? E eu tomo proveito disso. Só que chega lá no 2070 não cumpre, todo o legado que eu construí vai pro ralo. Esta bíblica, né? Extra-bíblico, exatamente. Então, Elisângela, agora leia para nós, filha. Muitas pessoas na congregação podem profetizar, né? Dando aquela ideia. Só leia para nós aqui, até 1 Coríntios, aqui esse texto, né? Só essas primeiras partes. Muitas pessoas na congregação podem profetizar. Outro grande benefício da profecia é que dá oportunidade para que todos os da congregação participem, não só os oradores capacitados ou os que têm dom de ensino. Paulo diz querer que todos os coríntios profetizem, 1 Coríntios 14, 5, e afirma, todos podeis profetizar, uns após outro, para todos aprenderem a serem consolados, 1 Coríntios 14, 31. Até aqui só. E só fazendo aqui um adendo, lembrando, meus irmãos, que Paulo vai ensinar para que todos busquem, inclusive, o dom de profecia. Irmãos, qual que era o método principal aqui que Paulo estava querendo ensinar à igreja? Não era simplesmente essa profecia espirituosa de ver o futuro do outro, mas era a profecia de falar em nome de Deus, daquilo que Deus tinha revelado no Velho Testamento e estava revelando agora no Novo Testamento. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer, em outras coisas, proclamem a palavra, ensinem a palavra. Irmãos, que coisa mais gostosa na nossa vida, de quando a gente está reunido, e um irmão, ele chega para nós e fala, poxa, pastor, eu estava orando, e Deus me fez lembrar um texto, e eu queria compartilhar com o pastor ou com vocês, e aquilo vem como uma resposta de Deus a nós. O que é isso, senão falar em nome de Deus? É que hoje, infelizmente, as pessoas tomam um proveito tão desmedido, eles acham que profecia é só o lado místico, de revelar o futuro, de que você vai comprar uma casa, um carro, ou seja, banalizou o dom. A coisa mais linda que uma igreja faz é poder, por exemplo, numa reunião de oração, o irmão pedir a oportunidade para dizer, pastor, eu posso ler um texto bíblico? Eu, enquanto orava em casa, Deus me trouxe esse texto ao coração. E o irmão lê aquele texto, e aquele texto cai como uma luva, como uma resposta nos dilemas dos irmãos ali presentes. Isso não é a profecia? Paulo estava dizendo nessa dimensão, tenham a liberdade. Deus colocou no seu coração um texto, um ensino, fale, proclame, porque o que é a definição de profeta? É falar em nome de Deus. E ser tocado numa hora como essa, mesmo que pareça ser algo simples, não é. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que nesse gesto simples há uma manifestação do miraculoso, porque Deus está curando pessoas, trazendo respostas, trazendo revelações do coração de cada um, né? Tá bom, meus irmãos? Bom, aqui vem, né? Leia para nós agora, Elisângela, esse ponto aqui. O 10. Devemos procurar com zelo a profecia. Paulo tanto valorizava esse dom que disse aos coríntios, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14, 1. Depois, Desculpa, pode continuar? Depois, no final da sua discussão sobre os dons espirituais,
volta a dizer: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 39. E ele disse: o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Por essa razão, os nossos irmãos pentecostais e avivados, eles acabaram se inclinando tanto sem um certo cuidado, e o que importa para eles, e principalmente as igrejas doentes, é trazer uma revelação, uma profecia, ou nem que seja do óbvio. Meus irmãos, fujamos dessa besteirada. Eu lembro que eu recebi um dia um convite para pregar, foi muito curioso, porque eu nunca tinha recebido uma ligação como essa. Recebi a ligação que um pastor tinha me indicado para eu pregar numa certa igreja, e aquele irmão que cuidava, né, do culto, eu não lembro se era um pastor ou se era um dirigente, eu não lembro direito, eu sei que eu estava sendo convidado, e a primeira pergunta que ele fez para mim era: pastor, o senhor revela? E aí, irmãos, desculpem, tá? Eu sou um pastor batista, né? Não estou acostumado com... Eu gosto do movimento pentecostal, sou avivado, mas eu fujo das besteiradas, entendeu? E aí eu falei: como, irmão? O senhor não revela? O senhor revela? Me falaram que o senhor revela. Eu falei: como? Aí eu falei: revela? O que está fazendo isso? Ah, e caiu a ficha, né? Ele está querendo saber se eu tenho um dom de profecia, de cura, né? Como eu sou um pregador muito, eu diria, até um pouco fervoroso, as pessoas já acham que eu, né, vou forçar as coisas. Meus irmãos, eu tenho compromisso com a palavra. Eu não me preocupo com essas coisas. Se um dia no púlpito acontecer, eu vou ter temor a Deus. Sabe, eu não estou preocupado de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí eu disse para o irmão assim, né? Fui muito carinhoso. Falei: irmão, Deus, pela sua graça, me revela a sua palavra. E é isso que eu revelo, meu irmão, eu revelo a palavra. Aí eu disse assim: se o irmão está procurando alguém que profetiza, que não, irmão, pode convidar outro, porque eu não quero ir por causa disso, tá bom? E ali, com bastante carinho, já disse: irmão, procure outro. Você está procurando alguém que atenda o seu público? Não, eu quero cumprir a vontade de Deus. E ele foi assim. Bom, ele nunca mais me ligou, né? Então, acho que não gostou. Então, assim, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão, tá bom? Mais alguma pergunta sobre o dom, irmãos, de profecia? O texto, ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele vai dar muitas ênfases muito equilibradas sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? O Gruden, falando aqui um pouco agora sobre o livro, irmãos, o livro-texto, né? Ele vai trazer discussões bem interessantes sobre essa questão dos dons espirituais, mas aqui ele vai fazer uma ponte muito boa, e depois, no capítulo de número 53, ele sai, né, da discussão mais sobre os dons, e ele vai trabalhar principalmente sobre o dom de profecia, ensino, milagres, cura, línguas, interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, o capítulo 52, ele tenta trabalhar mostrando sobre essa discussão dos dons espirituais na história. Qual foi o propósito de Deus de manifestar os dons? Qual foi o assunto? E aqui, para eu encerrar esse bloco, aqui para a gente ir para o último bloco, qual foi o grande propósito, meus irmãos, de os dons, a cura, o sobrenatural existir na vida de Jesus, em especial de Jesus? Foi porque Deus, com Jesus, estava autenticando o apostolado, ou melhor, o ministério de Jesus. Por que Jesus precisava de todos os dons? Porque fazia parte do ministério de Jesus o cumprimento de todas as profecias. Então, em Jesus, havia uma necessidade cabal da manifestação dos dons, e dons sobrenaturais, e milagres e poder. Por quê? Porque isso autenticaria a obra do Messias. Então, por isso que Jesus, ele ressuscita mortos, cura cegos, surdos, mudos, e expulsa demônios a granel.
E ele faz tudo isso porque podem ver que ninguém nas páginas da Bíblia fez tantos milagres quanto Jesus. Porque o Messias e as profecias sobre o Messias eram importantes que acontecessem isso. E podem notar uma coisa bem curiosa. Isaías, Logo depois, diga, Júnior. Isaías foi um dos principais que anunciou, né? Exatamente. Isaías foi um dos principais que anuncia, inclusive, esses milagres de expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos e fazer cegos enxergarem, surdos ouvirem e mudos falarem. Porque até então, irmãos, milagres aconteciam, mas alguns milagres eram exclusivos ao Cristo. Ponto. Vamos lá. Então, quando Jesus vem, ele faz tudo isso. Logo depois que Jesus realmente parte e deixa os seus apóstolos agora cuidando da igreja, como eles foram os canais da revelação, eles também recebem dons e eles fazem muitos milagres. Podem ver que Pedro curava. E, historicamente, as próximas gerações que foram deixadas logo depois dos apóstolos, os milagres foram diminuindo. E até ali, por volta do 2º século, 3º século, não é que não existiam milagres, mas eles estavam presos ao quê? A obedecer a palavra. E o milagre era um assunto de Deus, que se Deus quisesse fazer, ele faria. E essa nova safra de líderes, que vai sendo levantada na igreja primitiva, eles não estavam presos a isso. Então, quando vem, né, a teoria dos cessacionistas, daqueles que dizem que os dons cessaram, na realidade, eles vão dizer o seguinte, os cessacionistas vão dizer, para-se os dons. É verdade, daquela forma, diminuíram, mas isso não quer dizer interromperam, meus irmãos. Agora, olha só que besteira, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Quando os nossos irmãos pentecostais e avivados, e aqui falo isso sem medo de errar, começam a criticar os nossos irmãos históricos, dizendo que eles não têm o Espírito Santo, que eles limitavam a atuação de Deus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura correta da história, tá? Historicamente, foi isso mesmo que aconteceu. E quem está no controle dessa igreja é o Espírito Santo, meus irmãos. Diminuiu mesmo. Agora eu pergunto para vocês, para essa igreja dos mártires, para essa igreja da patrística, eles eram desviados porque eles não exercitavam os dons? Longe disso, meus irmãos. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Estão entendendo? Então, falar que eles não tinham o Espírito Santo, falar que eles eram fracos, falar que eles eram limitados, é não conhecer, é não ter, no mínimo, uma atitude correta com a vida e com a dignidade cristã. Porque os nossos irmãos da igreja primitiva estavam dispostos a morrer, meus irmãos. E vamos lá, depois da reforma protestante, eles não buscavam os dons, porque, na realidade, meus irmãos, o que eu entendo disso? O Espírito Santo não quis se manifestar logo depois da reforma, com os dons. Mas vamos lá, os pré-reformadores estavam dispostos a morrer? Foram mortos, meus irmãos, por causa da palavra, foram queimados, foram enforcados, foram excomungados. Falar que eles não tinham o Espírito Santo, isso é uma atrocidade, entendeu? Agora, vamos lá, ainda depois da reforma, falar que Wesley, Whitefield, Spurgeon eram tradicionais, eles não buscavam os dons, por isso que eles não recebiam. Meus irmãos, nossos irmãos, depois da reforma do protestantismo, John Bunyan ficou preso por anos, Sim. Por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Percebam? Estão entendendo? Quando a gente olha a história com os nossos óculos regados de religião, ou mesmo o protestantismo doentio, a gente condena esses homens de Deus que foram brilhantes, entendeu? Então, quem é que restaura tudo isso no seio da igreja? Foi o movimento da Rua Azusa? Não, meus irmãos, foi o Espírito Santo. Foi o movimento pentecostal? Não, meus irmãos, foi o Espírito Santo. Foi o movimento avivado? Não, meus irmãos, foi o Espírito Santo. Ele restaura isso no seio da igreja quando? No tempo dele, com os propósitos dele. E aí, vamos lá. Então, a gente tem que olhar para a história e dizer o seguinte, os nossos irmãos do passado estavam dispostos a morrer por Cristo, e muitos morreram. Eles não tinham o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, eu queria ter metade da coragem de Lutero, um terço da coragem de Wesley. Vocês estão entendendo? Como é bom a gente olhar
com ternura, e como é bom a gente olhar para a soberania. Porque quando a gente olha para a soberania, a gente diz assim, não, Deus é o Senhor da história. Lembra que quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, eu falei que um dia a igreja, eu particularmente acredito, que a igreja vai ser tão apaixonada pela palavra, vai ser tão madura, que milagres vai ser uma coisa tão escandalosa. Como eu mencionei há pouco para vocês. De repente, o irmão vai lá no bebedouro da igreja, o bebedouro na água vira vinho. Aí todo mundo vai ficar boquiaberto. É isso que vai acontecer. E não vamos precisar ficar tirando foto, gravando, filmando, mostrando o nosso status, que lá na nossa igreja. Não, vai ser algo tão comum. Eu acredito nessa possibilidade desse retorno àquilo que foi lá nos dias de Pentecostes. Porque o Espírito Santo é o mesmo, porque hoje não acontece, talvez, da mesma grandiosidade. Falta fé? Eu acho que não é que questão só de fé. É porque não chegou o momento em que ele quis fazer isso entre nós. Então, essa é a minha compreensão. Eu acho, sim, que a igreja de Jesus hoje ela é muito infantil, principalmente a pentecostal e a avivada. Porque Deus faz um milagre e eles tomam proveito no milagre. Como se eles fossem os detentores do milagre. O pastor é o detentor do poder. Então, fica difícil o Espírito Santo querer trabalhar mais mesmo, porque ele dá um dom e o camarada se envereda para o erro. Então, percebam, mas eu acredito ainda que essa igreja de Jesus ela vai ser treinada tanto a se tornar uma igreja tão apaixonada pela palavra, pela virtude do Espírito, que uma hora os milagres vão ser tão comuns, tão notáveis, que ninguém vai ter o culto à personalidade, vai sim valorizar o profeta, o servo, o pastor, vai, porque não tem problema a gente respeitar, mas a adoração vai ser exclusiva a Deus. Então, aqui na primeira parte, no capítulo 52, ele começa a fazer todas essas discussões, e ele começa a mostrar ali os dons, e ele trabalha em tudo isso. Então, assim, a leitura é muito objetiva, eu acho muito boa, eu acho muito equilibrada, e na minha opinião, né, como eu disse para os irmãos, a gente tem que colocar os dons no lugar correto. São dons que o Espírito Santo dá, como lhe apraz, como lhe deseja. O dom não é para nós, não é para nossa glória, é para que aperfeiçoemos a igreja. Ou seja, recebemos um dom para servir ao próximo. O meu dom não é para mim, o meu dom é para o próximo, que começa na minha casa e continua dentro da igreja, e da igreja vai para a sociedade. E quando a gente faz isso, com a disposição correta, o Senhor realiza maravilhas. Tá bom, meus irmãos? E assim fecha-se o capítulo 52, né? E começa depois o 53, onde ele começa tratando sobre profecias, e aí ele vai para esses dons mais específicos. E aí a gente parou agora no ensino, e a gente vai fazer o resumão agora, né, para o término do capítulo 53, tá bom? Beleza, meus irmãos? Né, eu sei que a gente tem passado um pouco do horário, mas como eu disse, quem precisar sair, pode sair, não tem problema. A gente vai agora abrir o último bloco, vamos fazer mais 20 minutinhos e vamos fechar. Tá bom, meus irmãos? Meu alvo aqui é esclarecer vocês, é tirar as dúvidas, é tirar, né, as arestas. E última coisa, ó, vocês verem, irmãos, eu separei aqui material, né, inclusive do MBA que eu fiz alguns anos atrás. Eu tive a honra e o prazer de fazer um MBA na FGV, e lá na FGV, um MBA maravilhoso. E aí tem um material que literalmente desenvolvimento de equipes, né? Mais voltado para essa questão de talentos. E eu tinha até separado esse material, mas em virtude do desenvolvimento da nossa aula, não vai dar para a gente trabalhar lá. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Beleza? Tranquilo? Joia? Vamos para o último bloco? Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? E vamos para o último bloco e a gente encerra esse módulo.